Nesse vídeo eu vou fazer o comparativo super completo mesmo entre o Galaxy S24 FE e o Galaxy A55. Ambos celulares da Samsung lançados neste ano, qual deles você deveria comprar? E a pergunta que não quer calar, que eu vou responder até o fim do vídeo, você realmente precisa da linha FE da Samsung? Talvez não, talvez sim, não é verdade? Então fica até o final desse vídeo, deixa o like. Se você quer economizar de verdade nesse fim de ano, Black Friday, Natal, Ano Novo, no começo do ano que vem, entra para o grupo de ofertas. Tem no Telegram, tem no WhatsApp. Lá você vai encontrar as melhores lojas com os melhores descontos. Nós prontamente vamos te ajudar a economizar dinheiro na hora de você fazer a sua compra do seu smartphone, até mesmo coisas para sua casa aí, e você não pagar mais caro do que vale, tá bom? Então fique esperto, entra lá e deixa as notificações ativadas, tem no Telegram e no WhatsApp. Os links estão aqui embaixo do vídeo, na descrição. Pois é, vamos começar pelo quesito mais importante de todos, que muita gente considera na hora de fazer a compra, que é em relação ao preço, né? Qual deles você vai desembolsar menos ou mais dinheiro na hora de comprar? Obviamente a linha FE ela é mais cara, o S24 FE é lançamento, então ele vai custar mais caro também, R$ 3.500 é o menor valor que encontrei dele. Obviamente que não compensa nesse valor, mas está caindo gradativamente, e o A55 apareceu por R$ 1.600, versão 256 GB no melhor preço possível. Lá no grupo de ofertas a gente postou ele. Então, cara, realmente a diferença é bem grande. O S24 FE é aproximadamente aí 54%, 55% mais caro do que o A55. Ou seja, dá para você comprar dois A55 com o valor do S24 FE. Então, vamos falar de custo-benefício. Custo-benefício, o A55 ele é melhor, mas nem tudo se baseia em custo-benefício. Talvez você precise de mais coisas além de pagar mais barato e conseguir um smartphone com preço bom. E falando sobre lançamento, atualizações e o sistema de ambos os smartphones, o S24 FE é mais novo, como eu disse para você, ele tem 2 meses aí praticamente, 1 mês e meio, ele foi lançado em outubro deste ano, eu estive presente lá no evento da Samsung, foi muito legal. E o A55 ele tem alguns meses a mais, ele foi lançado em março deste ano. E também é um smartphone que nem parece que foi lançado esse ano, do tanto que já foi vendido. A política de atualizações de ambos os smartphones mudam também, né? Por se tratar do S24 FE já está numa gama praticamente premium ali, encostando nos topos de linha, ele tem 7 anos de atualização, assim como a linha S24 da Samsung também tem. E o A55, por ser um celular intermediário premium, ele já cai naquela política de 4 anos de atualização da Samsung e 5 anos de segurança. Então, 7 anos contra 4 anos de atualização é 3 anos a mais. Então, talvez, se você queira ficar mais tempo com o smartphone, vale mais a pena você investir no S24 FE, pensando por esse quesito apenas. Porque o Android vai ser atualizado até 2031 no S24 FE e no A55 nós teremos atualizações de sistema até 2028 e segurança 2029. E atualmente os dois estão na mesma versão de sistema. Eu vou virar os dois aqui, ó, para tentar deixar num ângulo melhor da câmera para vocês. Vocês podem ver que eu deixei configurado igualzinho os dois. O One UI 6.1.1. Nós temos aqui um Android 14 atualizadíssimo no último patch de segurança. Galera, a tela dos dois vão estar um pouco diferente porque aqui nós temos uma película fosca que eu já até fiz vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição para você poder ver como que foi minha experiência com essa película fosca do A55. Mas voltando ao assunto aqui, eu gosto muito dos dois, similaridades de sistema que os dois têm. Pasta segura, nós temos o recorte para fotos aqui para você fazer figurinhas na galeria. Temos também o circular para pesquisar, que faz parte já da Galaxy AI, ó, que você consegue circular qualquer coisa e fazer a sua pesquisa diretamente com o Google, que é o Google Gemini, a inteligência artificial do Google. Apagador de objetos, o sistema de backup da Samsung, que é muito bom mesmo, que você consegue fazer backup dos seus contatos, suas mensagens e também até mesmo das suas configurações e até mesmo layout de sistema, assim como eu fiz. E uma coisa que o S24 FE tem, mas o A55 não tem, que pode ser importante para você, é o modo DeX. O modo DeX, para quem não sabe, é você ligar o seu smartphone num monitor ou até mesmo numa TV e ele se tornar praticamente um dispositivo laptop. Você consegue ligar na TV, ligar no computador, e aqui no A55 nós não temos o modo DeX, né? É óbvio que o intermediário não vai ter, o topo de linha já tem, você consegue fazer tanta ligação com fio ou sem fio, e isso é muito legal mesmo. Eu fiz uma experiência lá no S20 FE e gostei muito do modo DeX, e de fato quando você vai viajar e não quer levar notebook, uma viagem rápida, o modo DeX vai te atender perfeitamente
perfeitamente. Isso sem falar também que o S24 FE vem com todos os incrementos da Galaxy AI, tem até um menu exclusivo aqui, ó, a Galaxy AI, e já aqui no A55 nós não temos. Vou passar meio por cima rapidinho, porque eu já fiz vídeo aqui, uns 2, 3 vídeos sobre isso. Tem um Circule para pesquisar, que aqui também tem, mas o S24 FE sai na frente em relação a assistente de chamada, função de conversa, intérprete, assistente de nota, assistente de fotografia, navegação, desenho inteligente, assistente de saúde, papel de parede de ambiente da foto, dentre outros recursos que ainda nem estão listados aqui, que são recursos que estão ocultos do S24 FE relacionados à inteligência artificial. Então, obviamente que o vencedor do sistema vai ser o S24 FE por ser um dispositivo da gama Premium, topo de linha da Samsung, que está encostando ali na linha S24. E eu dou essa vitória para ele justamente por causa do tempo de atualização, o sistema aprimorado pela Galaxy AI, que tem muito mais recursos do que o A55, e também o modo DeX. Mas falando sobre acabamento, eu já estou virando os dois smartphones aqui, os dois são muito próximos, porque o A55 evoluiu significativamente. O S24 FE tem a traseira em vidro, as laterais são em alumínio, são laterais extremamente escorregadias, você tem que tomar cuidado, eu até recomendo colocar uma capinha. Nós temos aqui a demarcação Samsung, é extremamente espelhado, ó, você coloca o dedo já deixa todo marcando. O módulo de câmeras aqui, temos também na parte de baixo a entrada USB tipo C para fazer o carregamento, microfone, saída de som, antenas, desse lado aqui só as antenas mesmo, a parte de cima é a gaveta de chip que suporta 2 chips apenas, não tem entrada para cartão micro SD, o chip também você pode colocar um SIM físico aqui e o outro você optar pelo eSIM, 2 microfones, os botões também acompanham o acabamento da lateral, que são aqui também de metal, então é um smartphone que tem um acabamento muito premium mesmo, você segura na mão, você percebe o requinte que a Samsung teve o cuidado. Mas o A55, cara, ele me surpreendeu quando ele chegou, porque lá no A54 a lateral era de plástico, era um acabamento mais simples na minha opinião, e aqui já ficou um acabamento realmente próximo ao topo de linha. Também a traseira em vidro, vocês podem perceber que a similaridade entre eles é muito grande mesmo. Temos aqui também as 3 câmeras que são um pouco protuberantes, não tanto quanto o S24. Nas laterais do dispositivo, que aí começam um pouco das diferenças. Aqui na parte de baixo é praticamente igual, USB tipo C, microfone, saída de som, antenas. A lateral é de alumínio, que é muito bom, mas nós podemos ver que é um alumínio mais chanfrado, aqui, meio que prensado e mais reta também. A pegada eu acho até melhor do que o S24 FE pelo fato de você ter um grip melhor segurando das mãos. Aqui na parte da lateral nós temos os botões, temos uma ilha para esses botões que é um pouco mais saltada, o que ajuda na pegada e também para acessá-los. Os botões acompanham o acabamento. Nessa parte aqui só as antenas mesmo, ó, que é uma parte lisa, e na parte de cima também a gaveta SIM com 2 chips e também suporte para cartão micro SD de até 1 TB. Esse é o diferencial da linha intermediária da Samsung, mas o microfone aqui e realmente a parte frontal dos dois é muito parecida mesmo, viu? Em relação ao peso dos dois dispositivos, é empatado, 213 gramas, então é um dispositivo relativamente pesado. Quando você coloca uma capinha aqui, realmente eles vão ficar aí mais do que 220 gramas, dependendo da capinha, se for uma capinha anti-impacto principalmente. E inclusive, cara, o S24 FE, ele tem proteção IP68, que você pode submergir o aparelho em até 1,5 metro de profundidade por 30 minutos, então ele é mais vedado do que o A55 da Samsung, que tem proteção IP67, você pode submergir até 1 metro de profundidade a água por 30 minutos. Mas eu particularmente recomendo que você não faça isso, tá? Somente por acidente, alguma coisa que acontecer aí relacionada à água, você tomar uma chuva, que você opte por ter essa proteção garantida. O S24 FE também tem a proteção Gorilla Glass 5 na traseira, que ajuda a evitar riscos, tá? Mas eu particularmente não confio nisso, compro uma capinha ou uma película aqui para você colar na traseira, porque realmente é muito lisa mesmo e é propensa a riscos. Eu até recomendo que você dê uma olhada no site da G-Shield, que é parceira do canal. Eu consumo os produtos deles antes mesmo de ser parceiro e eu recomendo também com toda a confiabilidade para você, porque são ótimos produtos. Você pode colocar uma película aqui na traseira, pode colocar uma capinha, tela também tem película para você colocar, e o A55 também tem proteção na traseira, mas é um Gorilla Glass 5 da primeira categoria que eles colocaram aqui somente para proteger contra riscos. Os dois possuem áudio estéreo, o áudio dos dois é muito bom, muito encorpado mesmo. O A55 eu acho até mais grave do que o S24 FE, por incrível que pareça, e tem um ótimo volume aí, particularmente dá para você jantar com seu esposo, com a sua esposa, com a sua namorada ou namorado e colocar um sonzinho aí com o celular, porque o som dele é muito alto, um ótimo alcance aí e também bons graves. Mas como eu disse para você, o S24 FE ele tem o diferencial de ter um acabamento um pouco melhor do que o A55. O A55 realmente chega perto do acabamento do S24 FE, mas realmente o dispositivo mais caro da Samsung tem por obrigação ser melhor
e ele é um pouco melhor justamente por causa do IP68 do Gorilla Glass 5 aqui na traseira. Um acabamento um pouco mais trabalhado, quando você pega na mão você acaba percebendo, mas o A55 chega bem próximo, como eu disse para você. Bom, sobre a tela dos dois dispositivos, que aí nós temos grandes diferenças, né? Talvez na configuração de tela dos dois você acabe não percebendo conforme eu vou falar, só que depois que eu falar as especificações, que aí eu vou mostrar de fato por que tem esse diferencial em prol do S24 FE. Bom, aqui no S24 FE nós temos um Dynamic AMOLED 2X 6.7 polegadas, é uma tela adaptativa de 120 Hz, ela fica oscilando entre 60 e 120, quando você não está mexendo fica parado em 60 e aí começa a mexer ela vai para 120, 88% de aproveitamento, 19,5/9 é a proporção, que é aquela proporção um pouco mais larga, e nós temos Gorilla Glass Victus Plus aqui na frente, que é uma proteção boa, mas eu recomendo película, como eu disse para você, para não riscar a tela. Eu vou deixar na descrição uma recomendação de película. O brilho, que é realmente o destaque desse aparelho, é 1900 nits, você deixando no brilho automático e saindo no sol, você realmente vai ter um brilho muito forte mesmo, é bem próximo que a gente tem lá na linha S24. E já no A55 nós temos uma tela aqui que é uma tela Super AMOLED, tá? Que é diferente do S24 FE. É uma tela de 6.6 polegadas, 0,1 de diferença do S24 FE, 120 Hz adaptativo também, fica oscilando entre 60 e 120, 85,8 de aproveitamento, um pouco menos do que o S24 FE, 19,5/9 proporção também, e proteção Gorilla Glass Victus Plus também aqui na parte da frente, mas como eu disse, eu já apliquei uma película aqui, já coloquei, porque esse celular é meu, e aí eu não quero que risque a tela a longo prazo, não é verdade? O brilho é 1000 nits, praticamente metade do pico do S24 FE, mas para mim está de ótimo tamanho, dá para enxergar as informações embaixo do sol tranquilamente. Os dois possuem suporte ao Always On Display, ou seja, quando você está com a tela apagada, você toca uma única vez, você consegue ver as horas, você consegue ver aqui as notificações, os sensores digitais também. E por falar em sensor digitais óptico muito bom também, desbloqueio super rápido. Vocês viram aqui que eu coloquei o dedo, eles já desbloqueiam rapidamente. É lógico, você precisa segurar 1-2 segundos ali. Eu recomendo que você tire a animação desses sensores digitais, para não ter problemas com lentidão, e a animação realmente faz a diferença na hora que você vai desbloquear. As bordas dos dois são praticamente iguais, eu vou até colocar numa tela branca para mostrar para você. Aqui fala que o S24 FE tem um aproveitamento melhor, só que de fato, cara, olhando assim a olho nu, dá para perceber que é praticamente a mesma coisa, porque a tela dele é 0,1 polegadas a mais e talvez possa enganar que tenha menos bordas. O S24 FE tem um diferencial muito importante, que é o Super HDR nessa tela, ou seja, quando você tira uma foto e você abre ela dá um brilho, dá um ganho a mais nessa foto. Aí quando você vem na galeria aqui nas configurações, você percebe que tem aqui Super HDR. No próprio Instagram, Facebook também, quando você entra nessas redes sociais e alguém tirou uma foto em Super HDR, você consegue ver a foto bem mais nítida, mais brilhosa ali, que dá ali melhor uma qualidade para você ver essa foto. Então, de fato, essa tela aqui ela é mais tecnológica, é uma tela melhor, é uma tela mais colorida do que o A55 também. Realmente, eu acho o A55 um pouco opaca, mas você acaba se acostumando ao longo do tempo e até mesmo algumas pessoas gostam mais dessa tela do A55, mas o S24 FE é melhor aos olhos você enxergá-la com mais cores. Então, o vencedor, obviamente, é o S24 FE, por ser uma tela Dynamic AMOLED, mais tecnológica, com mais nitidez, mais cores, inclusive o HDR na galeria para as fotos tiradas de dispositivos Galaxy e também nas redes sociais aí, para você ter uma tecnologia melhor de visualização de conteúdo. Mas em desempenho, qual dos dois é melhor? Cara, desempenho, obviamente, que o S24 FE vai ser melhor, mas será que é muito melhor do que o A55? Bom, vamos lá, vamos para essa jornada aqui para eu te mostrar. O S24 FE possui um processador da Samsung mesmo, que é o Exynos 2400Z. Tem essa variação E no final, porque a versão S24 e S24 Plus possui o Exynos 2400. Essa versão E, ela tem um pouco menos de clock. 4 nanômetros esse processador tem, GPU Xclipse 940, 8 GB de memória RAM LPDDR5X, que é uma tecnologia super rápida e nova também. E começa em 256 o armazenamento e tem até 512 GB o UFS 4.0. Já o A55 possui um processador também da Samsung, que é o Exynos 1480, de 4 nanômetros. A GPU é Xclipse 530, 8 GB de RAM LPDDR5 e 128.256 é o armazenamento disponível para você escolher o UFS 3.1. Beleza, depois de tudo isso que eu falei para você, falando em relação ao desempenho dos dois, eu fiz testes sintéticos, tá? Teste sintético é só para você ter uma base da diferença dos dois aqui. Eu vou abrir o AnTuTu, que é o mais famoso de todos aí, 1.733.000 no Galaxy S24 FE e 730.000
no A55. Aí você começa a perceber que realmente tem diferença dos dois dispositivos, diferença grande. Essa pontuação do S24 FE é a pontuação do S24 Plus particularmente. Quando você pega o S24 Plus, você vai ter isso aqui. Só que aí entre um e o outro tem diferenças ali quando você faz o comparativo. E aqui no A55 a pontuação é particularmente igual do S20 FE que a gente tem ali, que já tem 4 anos aí de mercado. Eu fiz teste também do Geekbench, que é um ótimo benchmark aí para você nivelar os dois dispositivos através do desempenho. Ó, vamos lá no eStore, vou pegar o teste mais recente que eu fiz, ó. Aqui, ó, 6.300 contra 2.000 e 3.300 contra 1.135. Então tem realmente muitas diferenças de desempenho e inclusive de fluidez. Isso quer dizer que o A55 ele não é fluido? De maneira alguma, ele é extremamente fluido, mas quando você abre os aplicativos, que você faz esse movimento da animação, do scroll ao rolar uma rede social ou os menus, você percebe, olha lá como que abre mais rápido no S24 FE. Então tem essas diferenças sim, aqui você consegue ter uma animação mais fluida. Quando você abre aqui o A55, você acaba percebendo que às vezes dá um engasgado aí, mas não é sempre que acontece não. E essa animação acaba sendo um pouco mais lenta do que o S24 FE. Às vezes quando você vai abrir algum menu também, uma rede social, ele acaba pensando um pouco mais, olha lá. Aqui abriu os dois particularmente na mesma velocidade, só que às vezes o A55, quando ele fica um tempo em standby, ele vai pensar um pouquinho mais para abrir uma rede social. O S24 FE você vai conseguir rodar qualquer jogo na máxima resolução disponível para ele, jogos pesados, não vai esquentar tanto quanto na versão anterior, que é o S23 FE. O máximo que eu consegui aqui no Genshin Impact, jogando no máximo possível a 60 frames por segundo, foi 42 graus. O A55 você consegue jogar alguns jogos no máximo também, ele não esquenta de jeito nenhum, conseguir chegar no máximo a 38 graus aqui, que é uma temperatura ok, bem tranquila. Então o A55 vai ser bem mais frio, obviamente por causa do seu processador, que é um processador intermediário. O S24 FE ele vai esquentar em alguns determinados momentos, mas nada próximo a superaquecimento, você pode ficar tranquilo em relação a isso. Eu fiquei surpreso com esse dispositivo aqui, porque ele realmente evoluiu com uma câmara de vapor maior em relação ao S23 FE e também com uma eficiência energética de controle jogando jogos e fazendo atividades pesadas. Mas óbvio que o S24 FE ele é melhor em desempenho do que o A55, por ser o intermediário. O A55 está de ótimo tamanho também. O A55 ele está, vamos dizer assim, até acima da média do que os seus concorrentes, porque ele consegue fazer a abertura de aplicativos, ter uma fluidez até mais rápida do que muitos outros celulares intermediários aí de outras marcas também. Mas o S24 FE de fato é um desempenho muito mais fluido. Em relação a câmeras aqui, nós podemos observar que na parte traseira o layout é particularmente o mesmo. Nós temos 3 câmeras na traseira, uma câmera frontal, só que tem diferença nas câmeras e diferença bem grande, inclusive que aí nós conseguimos ver já a diferença dos dois dispositivos. No S24 FE temos uma frontal de 10 megapixels aqui nessa parte. Temos também uma câmera principal traseira de 50 megapixels, ultra-wide de 12 e também uma telefoto 3 vezes de zoom de até 8 megapixels. E já no A55 a frontal tem 32 megapixels, também na mesma posição da S24 FE, uma principal de 50, ultra-wide também 12, só que aí nós temos uma câmera macro aqui de 5 megapixels, comparada com a telefoto, eu sou muito mais a telefoto que dá 3 vezes de zoom do que a câmera macro do A55. É uma diferença notória, a linha FE sempre é mais próxima dos celulares topo de linha e o A55 é sempre mais próximo ali dos dispositivos da gama mais baixa, a 35, a 25 e assim por diante. Sobre as fotos, nos dois são excelentes, a luz do sol ali, com luminosidade controlada também fica muito boa, tem uma ótima resolução, a câmera frontal dos dois consegue fazer um modo retrato, um recorte sensacional, as cores também são bem legais, eu gosto bastante do S24 FE porque mesmo tendo uma câmera com menos megapixel do que o A55, consegue ter boa nitidez também na câmera frontal, e o A55 tirando a foto a 32 megapixels fica um espetáculo também nessa câmera frontal. E nas câmeras traseiras também nós temos um diferencial para a câmera ultra-wide quando vai tirar foto, que é a câmera do A55, ela abre 0.5x, ou seja, você vai conseguir ver um pouco mais dos cantos da foto, e aqui abre 0.6. Mas obviamente que a qualidade das câmeras traseiras do S24 FE é um pouco superior do que o A55. E fotos noturnas nos dois, o S24 FE ele sai na frente por ter mais claridade na imagem, mais nitidez também, consegue trabalhar o pós-processamento da imagem melhor do que o A55. Agora, sobre vídeos, galera, nós temos uma boa diferença em relação ao S24 FE, que aqui nesse dispositivo mais caro, nós temos até 4K 60 em todas as câmeras, e gravando em 30 frames, você pode chegar na câmera principal até 8K, que é uma resolução sensacional mesmo, que nós temos lá no S24. E já no A55, a máxima resolução que nós temos é até 1080p 60, e em 30 frames você pode chegar até em 4K em todas as câmeras aqui, com exceção
descrição da câmera macro. Os dois gravam vídeo super bem também, tem as suas diferenças. O S24FE para gravar vídeo eu acho que ele, vamos dizer assim, é uns 30% melhor do que o A55. E também nós temos aqui a possibilidade de alternar entre as câmeras sem cortar o vídeo. Então tem diferença sim, diferenças notórias que é bem melhor no S24FE. Enquanto eu tô falando, tá passando os vídeos aí, as imagens que eu fiz com dispositivos da Samsung, os dois que eu tô fazendo um comparativo aqui. Eu convido você a assistir o teste completo porque realmente tá bem completo mesmo esse teste de câmera e você vai perceber tudo isso que eu tô falando em detalhes. E obviamente que o vencedor é o S24FE, pela qualidade das fotos um pouco melhor, dos vídeos eu diria que tem uma diferença bem boa também. E em relação à qualidade de frames por segundo você consegue ter mais opções também. A câmera telefoto 3 vezes é melhor do que a câmera macro porque você vai usar mais para dar zoom do que aproximar dos objetos. E opções extras também, como por exemplo o vídeo retrato que nós temos aqui no S24FE e não temos no A55 da Samsung. Então a vitória é S24FE para a câmera. Mas em bateria, qual dos dois será que se sai melhor, hein? Nós temos no S24FE 4.700 mAh de bateria contra 5.000 mAh no A55, né? Aí você fala, é só 300 mAh, Paulo, será que tem muita diferença assim? Bom, vamos lá. No S24FE nós tivemos uma evolução perante o S23FE. Ele está fazendo 5 horas e meia, 5 horas e 40 de tela com aproximadamente 13 horas de autonomia total. Isso é uma diferença boa em relação ao S23FE porque evoluiu bem, viu? E você consegue até chegar ao fim do dia se você não utilizar tanto o smartphone assim. E o A55, obviamente, ele vai ter uma autonomia melhor porque ele é um intermediário, processador mais econômico, demanda menos processamento para você fazer as suas atividades e com isso gasta menos bateria. Aproximadamente 6 horas e meia de tela eu consegui aqui nele com 16 horas de autonomia total. Então se você utilizar na mesma intensidade do S24FE, você vai ter uma autonomia de até 1 dia e meio aqui no A55, que foi o que eu consegui. E se você usar em uso pesado, pode chegar até 8 horas de tela nesse dispositivo aqui. Os dois suportam carregamento de até 25 watts, só que o carregador que vem na caixa do A55 é um carregador de 15 watts, que vem na caixa de 25 watts é no S24FE apenas. E o S24FE tem umas tecnologias de carregamento também que é legal. Por exemplo, o carregamento por indução, que é o carregamento sem fio de 15 watts. Tem um carregamento reverso para você passar a bateria para outro dispositivo também, que é 4 watts e meio. Então a vitória, cara, na minha opinião, vai para o A55, porque o que eu mais considero no quesito bateria é a autonomia. Quando você chega no fim do dia, sobra bateria, ou até mesmo você consegue chegar no fim do dia usando o smartphone freneticamente. Então por isso a vitória é o A55 por ter mais tempo de autonomia. Mas e aí, será que você precisa comprar o S24FE mesmo, porque ele é melhorzão do que o A55? Vamos lá. Pensando pelo lado financeiro, não. Eu iria no A55, porque a diferença entre os dois é, vamos dizer assim, relativamente grande em alguns quesitos, mas em outros nem tanto assim. E também o A55 é um ótimo smartphone custo-benefício. R$ 1.600 contra R$ 3.000 e poucos aqui no S24FE. É uma diferença bem grande mesmo. Como eu disse para você, dá para comprar dois com o dinheiro do S24FE. Mas se você faz tanta questão assim de comprar o S24FE, talvez faça sentido para você, porque o S24FE tem 7 anos de atualização, ele tem um desempenho melhor do que o A55 para atividades pesadas, ele tem câmeras melhores e mais versáteis do que o A55 também, a tela é mais colorida, mais vívida, com mais brilho, com Super HDR, e a linha FE também tem mais tempo de mercado, mais durabilidade, menos desvalorização, porque o S24FE com certeza vai sair de linha daqui uns 2, 3 anos apenas, assim como aconteceu com o S20FE, o S21FE e agora o S23FE também. E já o A55 todo ano está renovando A55, aí o ano que vem um A56 e aí ele vai cair mais de preço. Se você for trocar de smartphone num curto prazo, você vai perder mais dinheiro, obviamente. Mas observando todo o conjunto que eu falei para você, vamos cair de novo no quesito de preço. Se você quer comprar um smartphone novo, que tenha um ótimo desempenho e que seja um smartphone barato, custo-benefício, o A55 vai te atender. Agora o S24FE, se você é uma pessoa mais exigente, que cria conteúdo, que queira smartphone por mais tempo, aí sim eu recomendo ele, tá bom? Acompanhe o nosso grupo de ofertas, tá aqui na descrição, e não se esqueça de deixar o like no vídeo e comentar a sua escolha, S24FE ou A55.